Bom dia a todos irmãos e irmãs, com grande alegria que nos encontramos mais uma vez para a nossa oração da manhã. E hoje nós oramos especialmente em ação de graças pela vida dos nossos irmãos que completam mais um ano de vida, lembrando especialmente da Dona Beloni, nossa irmã aqui da cidade de Tubarão, e o nosso irmão Milton, aí da cidade de Araranguá. Nós desejamos que eles sejam ricamente abençoados em suas vidas, assim como as suas famílias. Nós também queremos colocar nas nossas orações por todas aquelas pessoas que passam por algum momento de enfermidade, da mente, do corpo ou do espírito. E nesta manhã nós lembramos de Andréia, de Caroline Rocha, de Marta Tessman, de Beloni e de João Batista. Nós pedimos que Deus possa derramar seu Santo Espírito sobre as suas vidas, livrando-os de toda enfermidade. Nós convidamos a todas as pessoas para invocar a Santíssima Trindade em nosso meio, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar e nos alegrar nele, desde o Oriente até o Ocidente. Seja louvado o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações. Sua glória está acima dos céus. Irmãos e irmãs em Cristo, aqui na presença de Deus, em silêncio e com humildes e sinceros corações, vamos confessar os nossos pecados, de maneira que obtenhamos perdão e alívio por sua infinita bondade e misericórdia. Eu convido a todos que estão em suas casas,
junto com seus familiares, que possam curvar suas cabeças, fecharem os olhos e neste momento fazer a sua oração silenciosa, aquela oração na qual nós colocamos abertamente diante de Deus as nossas falhas, as nossas omissões, os nossos pecados que temos cometido em pensamentos, em palavras e omissões. Enquanto oramos, nós vamos ouvir uma canção e logo após receberemos a absolvição. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente te digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. De amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem. Vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo bem e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abre, ó Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca proclamará o teu louvor. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade entre todas as suas criaturas. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Neste momento nós vamos ouvir as leituras destacadas para o dia de hoje e após ouviremos a homilia feita pelo nosso seminarista Rafael Vedói. A palavra de Deus para o domingo de hoje encontra-se escrita na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalônica, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, sempre que fazemos menção em vós em nossas orações. É que recordamos sem cessar, aos olhos de Deus nosso Pai, a atividade da vossa fé e esforço da vossa caridade e perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois do número dos eleitos, porque o nosso Evangelho vos foi pregado, não somente com palavras,
mas com grande eficácia no Espírito Santo e com toda a convicção. Assim, sabeis como temos andado no meio de vós para o vosso bem. Vós vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar das inúmeras tribulações. De sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Cáida, porque partindo de vós se divulgou a palavra do Senhor, não apenas para a Macedônia, mas propagou-se por toda parte a fé que tendes em Deus. Não é necessário falarmos disso, pois eles mesmos contam qual o acolhimento que da vossa parte tivemos, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. A palavra de Deus está escrita em Mateus, capítulo 22, principiando no versículo 15. Então os fariseus se retiraram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Mandaram seus discípulos junto com alguns partidários de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas de fato o caminho de Deus. Tu não dás preferências a ninguém, porque não levas em conta as aparências. Dize-nos então, o que pensas? É lícito ou não é pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que vocês me tentam? Mostre-me a moeda do imposto. Levarão então a ele a moeda. E Jesus perguntou: De quem é a figura na inscrição desta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Pois devolverão a César o que é de César, o que é de Deus, a Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados, deixaram Jesus e foram embora. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus para sempre. Bom dia! Estamos mais uma vez reunidos nesse espaço virtual de oração, onde eu tenho a honra de, a convite sempre da nossa reverenda Keila, de compartilhar com os irmãos sobre a nossa fé, uma reflexão, uma mensagem sobre o Evangelho do nosso Salvador, sobre a palavra do poder do nosso Deus. Essa mensagem é uma mensagem que eu intitulo por Igreja Modelo. É um modelo neotestamentário de igreja muito bem expresso nas intercessões que Paulo faz ao longo desta carta, nas expressões de desejo dele por amor que ele tinha a essa igreja e a prática dessa igreja. Eu costumo destacar três características que elas estão, na verdade não eu, mas o apóstolo Paulo, ele dá três características que estão no versículo 3 sobre uma igreja modelo, que ele estava dizendo para eles que enquanto ele orava, eles recordava da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Jesus. Então, da operosidade da fé, a gente vai para duas coisas, porque uma coisa é a fé num gesto concreto, que a fé ela não pode ser simplesmente dita e crida, porque isso pode ser até mesmo de forma falsa, mas ela tem que vir sim para o gesto concreto, para a questão geralmente as pessoas se esquecem por muitas vezes da maneira
se esquecem do que dizem pra gente, se esquecem do que falam pra gente, ou do que nós falamos para elas, mas dificilmente as pessoas se esquecem de como nós as tratamos. E eu acredito que é isso que Paulo se referia quando ele elogiava muito essa igreja de Tessalônica. Os primeiros capítulos dessa carta, que é pequena, ele vai falando todo o tempo sobre a oração, né, e sobre o que ele lembrava dos Tessalonicenses, ao ponto que no verso 13 do capítulo 2, já ele resume tudo isso que foi lido do verso 1 ao verso 10, quando ele diz que outra vez e outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Isto está no capítulo 2 e no verso 13. E aí que ele vai falando, eu tinha falado da questão, ele repete praticamente o que ele lê no verso 3, né? De uma fé que opera, uma fé que faz a pessoa mudar, uma fé que busca um autodesenvolvimento, uma fé que busca, que transforma a pessoa, uma fé voltada que nós cremos em curas, uma fé que é voltada também para o milagre, para a mudança de vida, uma fé que traz à existência aquilo que não existe. Pois em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é essa fé, é a fé que opera, a operosidade da fé, que também nos leva, nos impulsiona para um gesto concreto, sobretudo uma fé naquilo que nós não vemos, mas cremos poderosamente. A abnegação diz respeito à renúncia. A palavra de Deus nos diz que aquele que vem após mim, Jesus falou, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o negar-se a si mesmo diz respeito ao aspecto da renúncia, da abnegação, né? A semente, quando ela vai ser gerada, germinada na terra, colocada, plantada na terra, ela morre para que ela possa frutificar. Então, de certa forma, assim nós morremos para Deus quando nós queremos ter acesso a uma fé de operosidade, a uma fé que opera para que a vida de Deus opere através de nós, assim como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 10, que levando sempre o morrer de Jesus no nosso corpo, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. A abnegação é um mistério incrível, um mistério para entendermos a forma como Cristo, como Jesus, mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, né? E tendo morte de cruz. Então é este aspecto dessa morte nós trazemos para a nossa vida, para que a vida de Deus se manifeste nos nossos corpos, nas nossas almas. E a firmeza da esperança em Jesus é a firmeza nas promessas de Deus. Uma igreja modelo é uma igreja que tem essa firmeza, uma igreja que passa firmeza de palavra, firmeza de ânimo para as pessoas. A vocação da igreja é estar ao lado daqueles que sofrem. E para que nós possamos estar ao lado daqueles que sofrem e sermos uma igreja modelo, uma igreja como era nessa de Tessalônica,
né? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia, mas em todos os lugares. Se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. É esta a característica da palavra de Deus, para nós podermos ter o gesto concreto de reconciliação, de acolhida, de ajudar os pobres, de evangelizar, de proclamar a palavra do nosso Salvador. Nós precisamos ter esses elementos da igreja modelo, da igreja de Tessalônica nas nossas vidas. Nós também foi lido, né, sobre o evangelho de hoje, muitas coisas que estamos sujeitos aos dias, né, e às nossas vidas. Perguntaram ali para Jesus, quiseram colocar Jesus ali no dilema, como muito é feito nos dias de hoje, né? É como se chegassem e perguntassem para Jesus: Jesus, em quem tu vai votar, Jesus? Qual é que é a tua linha de pensamento, Jesus? Naquela época existia ali os saduceus, os fariseus, os essênios, que era uma comunidade isolada, que não se misturava muito, e os zelotes, que eram uma espécie de grupo político revolucionário, né, dos quais participavam, se eu não me engano, Judas Iscariotes, e há um outro apóstolo que foi martirizado também, eu tenho ali no livro dos mártires, que também fazia parte desse segmento. Então era muito comum eles se revoltarem e dizerem: não, o negócio é o seguinte, a gente não tem que pagar imposto, coisa nenhuma para César, né? Esse povo aí que é a treva, né? Que é o diabo, que é que eles querem destruir o povo de Deus, o povo de Israel. Eram essas as doutrinas que se criam tanto popularmente como teologicamente nos membros do Sinédrio. Eles queriam um Messias que fosse um rei mesmo e que subjugasse a César. Então essa era uma grande questão que ocupavam as mentes deles naquela época, porque eles não separavam como nós fazemos hoje, né? Política de vida espiritual e religiosa. Embora eu também entendo que não se separe, mas eu tenho a obrigação de separar, porque nos dias de hoje nós atingimos mais conceitos civilizatórios que nos permitem ter uma ideia, nos permitem ter civilidade mínima, né? De poder ter amigos, conversar, nos irmanarmos enquanto seres humanos na mesma fé, mas por vezes termos condutas profissionais ou condutas ideológicas, não digo contraditórias, talvez controversas. Entretanto, o que eu quero acrescentar para vocês é que Jesus ele usou de uma estratégia que era pouco comum se usar, assim como ele fez em outros momentos ali, né, que tentavam pegar ele numa discussão filosófica e ele dava um jeito e saía daquilo, porque esse não era o foco do reino de Deus. Eles sabiam muito bem que a vontade de Deus, o propósito do Senhor era não pagar tributo a César. Se sabia disso, né? Só que o que Jesus estava dizendo com aquela ironia? Ele pega então uma moeda e diz: olha, de quem é essa moeda e essa inscrição? De César. Bom, então deem a César o que é de César. Ou seja, vocês escolheram esse sistema, vocês se sujeitaram a esse sistema que oprime, que segrega as pessoas, que divide as pessoas em categorias, em classes sacerdotais, em honrarias, em um monte de besteira. Então, se vocês escolheram isso, então vocês devem dar a César o que é de César. Por que eu trago para vocês esse entendimento? Porque no Antigo Testamento, quando nós examinamos a grande obra histórica
deuteronomista, assim se referem muitos autores que eu tenho estudado a disciplina de introdução ao Antigo Testamento. Nós vemos duas histórias semelhantes onde há algum tipo de argumentação que a gente acha que Deus queria aquilo, mas não é. Por exemplo, quando Abraão manda Agar embora, né? Abraão manda Agar embora a pedido de Sara. Na verdade, Sara não queria mais aquela situação. Ismael já com 13 anos. E ali parece que dava a sensação de que Ismael poderia ferir ou porque ele tinha inveja do primeiro filho, né, de Isaac, no caso. Então o filho da promessa era Isaac, onde o apóstolo Paulo faz uma extensa pregação lá no 5º capítulo de Gálatas sobre isso, de uma forma também bem salutar, como pensavam na época. Mas a gente pode dizer que Deus quis mandar Agar embora? Não, né? Mas o próprio anjo do Senhor, naquela narrativa ali, falando com Abraão, recomenda que Abraão obedeça a sua mulher e mande Agar embora. Aquilo era uma insistência, era como se Deus dissesse do tipo, tá, é isso que vocês têm em mente fazer, então faz, vai. Outra situação semelhante também aparece em Números, em narrativas do profeta Balaão, quando Balaão, Deus tinha dito para ele que não era para ele ir com Balaque, com o rei lá dos Amalequitas, para amaldiçoar Israel. E Balaão insiste naquela pergunta, naquela questão, e ele vai e não, até que Deus diz para ele, tá, então tu vai. O anjo do Senhor diz para ele, pode ir com Balaque. E depois o próprio anjo de Deus se coloca por adversário naquela história. Então a gente vê construções de narrativas em várias, eu podia citar mais, da obra histórica deuteronomista, que Jesus tem não dessa forma que a gente está falando aqui, mas ele tem essa pequena nuance de falar para eles, não, olha, é esse o sistema que vocês escolheram de vida, se sujeitar a um rei pagão, a um rei que quer destruir o povo e subjugar o povo, como se isso fosse a vontade de Deus, porque o povo se afastou de Deus. É isso que vocês creem, que vocês pensam, né? Então tá, deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. Essa reflexão nós fazemos para entendermos que a igreja de Tessalônica, como igreja modelo, como igreja bonitinha, como tudo isso que eu falei para vocês, foi uma igreja tremendamente perseguida pelos Césares. Então é uma coisa muito de nós colocarmos em ordem a nossa vida, a forma que nós vemos hoje as coisas, e de nós nos posicionarmos diante do nosso Deus para termos uma igreja modelo desse mundo caótico e perverso que nós estamos vivendo, para que nós possamos ter a paz do nosso Senhor Jesus, termos a operosidade da fé na nossa vida e manifestarmos os gestos concretos do nosso maravilhoso Deus na humanidade, cuidando do nosso planeta, das matas, da ecologia, cuidando do nosso povo, do povo que sofre. A igreja tem que estar ao lado daqueles que sofrem, cuidando das pessoas que estão em vulnerabilidade. Se eu, porventura, estiver numa condição melhor de poder ajudar essas pessoas, a palavra de Deus diz que eu não devo me isolar, que eu devo me aproximar destas pessoas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido os irmãos e irmãs para que possamos fazer juntos e juntas o credo apostólico. Para quem tiver o livro de oração comum,
a página 82. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O Senhor está aqui, o seu Espírito está conosco. Oremos, todos juntos e juntas, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Deus, Espírito Santo, santificador das pessoas fiéis, visita, nós te imploramos, nossa congregação com teu amor e favor. Ilumina nossos entendimentos mais e mais com a luz do teu eterno Evangelho. Implanta em nossos corações o amor à verdade, nutre-nos com a tua bondade, aumenta em nós a verdadeira fé e nela nos guarda por tua misericórdia, ó bendito Espírito, que com o Pai e o Filho juntos adoramos e glorificamos como um só Deus, por séculos sem fim. Amém. Que o Deus da esperança nos encha de completa alegria e paz na fé, para que transbordemos de esperança pela força do Espírito Santo. Amém. Nos despedimos, meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, querendo desejar a todos e todas uma boa semana, um bom domingo junto dos seus familiares. Também lembrando que na sexta-feira, às 19h30, temos o nosso programa na Rádio Colibri. Assista, nos acompanhe. Aquelas pessoas que desejarem contribuir para que esse trabalho continue, pode entrar em contato comigo através do meu telefone, através do WhatsApp. Aquelas pessoas que desejarem ser patrocinadores do programa também podem entrar em contato com a reverenda. Desejamos que todos tenham uma abençoada semana e fiquem na paz de Cristo. Amém.